Olá, meu aluno, olá, minha aluna! E aí, time? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Começando aqui a nossa quinta aula e última aula da semana de lançamento, né? Revisando aqui a prova do exame 36, corrigindo o exame 36 e mostrando para vocês a técnica da gente estudar por questões. Que não tem nada de absurda, nada de, que fantástica, mas é importante a gente entender que estudar por questões não é só fazer a questão e marcar o gabarito certo. É a gente poder estudar, compreender todos os temas que a questão traz, porque assim a gente vai entendendo o posicionamento da banca, vai entendendo o que a banca pode trazer para nós. Então, esse é um ponto bastante importante que eu reputo necessário para a gente poder compreender isso. Então, essa semana de aulas que a gente teve, exatamente fecha para a gente concluir esse posicionamento, para a gente concluir esse ponto, que é de mostrar para vocês como é que se dá esse estudo e mostrar que esse vai ser o nosso caminho até a aprovação do exame 37, até a aprovação do exame 38, se você vai fazer o exame 38, 39, porque essas aulas, como eu disse para vocês, elas vão ficar disponíveis aqui no canal enquanto forem atualizadas, certo? Mesmo a gente tendo uma nova edição do projeto, elas ficam à disposição porque é conteúdo, porque estudar nunca é demais e a galera pode ter acesso aqui a um material gratuito de qualidade, certo? Aqui no nosso canal. Outra coisa importante, lá no canal do Telegram, que o link está aqui na descrição do vídeo, você encontra o material dessa aula. Você vai encontrar o material dessa aula e de todas as demais, lá no canal do Telegram. Então, entra no Telegram, participa do nosso canal, se inscreve no nosso canal, só dá para acessar o nosso canal pelo link, porque é um canal privativo, não é um canal público aberto lá no Telegram. E a partir disso, você começa a ter acesso a todos os materiais que a gente produz aqui no projeto 13 Questões. Por exemplo, essa semana, você vai ter acesso já a 5 PDFs. Quem fez essa semana, né, já teve acesso, certo? Está tendo acesso ao 5º PDF de hoje, certo? Ou seja, que já trazem o quê? Um levantamento dos conteúdos que foram cobrados no exame anterior, no exame 36. E a partir da próxima semana, a gente começa a estudar temáticas, elementos que são essenciais, que são muito importantes e que vão ser objeto do nosso estudo, certo? Nos próximos encontros do projeto 13 Questões. Beleza, pessoal? Ok? Tudo tranquilo? Vamos lá, então? Vamos começar os nossos estudos agora. Hoje a aula é Direito Constitucional, certo? A aula hoje trata de Direito Constitucional. Na primeira aula nós analisamos 4 questões que vieram na prova de Direito Constitucional do exame 36 e nesta segunda aula de Constitucional, né, Constitucional parte 2, aqui, que é a 5ª aula do projeto, nós vamos analisar as 3 questões que faltam, porque Constitucional são 7, como vocês sabem, e nós vamos analisar as 3 questões que faltam. Beleza? Bora lá estudar? Vamos lá então. Vou colocar aqui para vocês aula 5, certo? Trazendo aqui para nós as discussões do projeto 13 Questões, a parte 2 do Direito Constitucional com as 3 questões que estavam faltando do exame 36. Primeira questão. O atual governador do estado Delta entende que, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, aliás, essa é uma abreviatura que a FGV usa bastante, então se você quiser usar uma abreviatura sem medo, use essa, né? Porque eles adoram utilizar a abreviatura, essa abreviatura da Constituição, CRFB. Eu uso CF, cabe também, CF/88, mas a FGV adora essa abreviatura aqui. Eu, na prova de segunda fase, fazendo Direito Constitucional, como eu sei que a maioria do time vai fazer, usaria essa abreviatura aqui, porque apesar de eu gostar do CF, é essa que a FGV usa. Então, uso essa porque daí não tenho medo nenhum, não fica com dúvida nenhuma de que ela vai aceitar, exatamente porque ela usa, né, essa abreviatura. Então, o atual governador do estado Delta entende que, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, a matéria enfrentada pela Lei X, de 15 de agosto de 2017, aprovada pela Assembleia Legislativa de Delta, seria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual. Porém, na oportunidade, o projeto de lei foi proposto por um deputado estadual. Sem saber como proceder, o atual chefe do Poder Executivo buscou auxílio junto ao Procurador-Geral do Estado Delta, que, com base no sistema jurídico constitucional brasileiro, afirmou que o governador, aí nós temos aqui discussões, nós temos aqui controle de constitucionalidade,
nós temos aqui uma discussão sobre controle de constitucionalidade. A discussão que a gente tem aqui de controle de constitucionalidade é sobre um elemento de constitucionalidade formal. Nós temos aqui uma discussão sobre constitucionalidade formal, que é exatamente um elemento para a gente poder compreender, certo? Se é constitucional ou não, o seguinte: um projeto de lei que é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, mas foi proposto, certo? Por um deputado estadual. É possível isso? Não é possível isso? Como é que funciona, certo? Esse elemento, tendo em vista que, na verdade, né, nós teríamos que ver essa circunstância, olhar essa circunstância, certo? Esse é o ponto estabelecido aqui que a gente consegue compreender. Bom, na ideia do controle de constitucionalidade, quando a gente estabelece aí o controle de constitucionalidade, nós temos as inconstitucionalidades formais, que são aqueles problemas de forma, ou seja, a forma como foi feita tal norma não está de acordo com a forma prevista na Constituição, e nós temos as inconstitucionalidades materiais, ou seja, o conteúdo. O conteúdo não está de acordo com a Constituição. A Constituição diz que todo mundo é livre, certo, para se locomover, e aí vem uma lei e diz que ninguém pode se locomover na festa de aniversário da Santa Padroeira. Como assim? A Constituição não diz que todo mundo é livre para se locomover? Então, esse é um ponto importante, ou seja, discussões para a gente entender a constitucionalidade formal e a constitucionalidade material. A inconstitucionalidade formal, ela tem um nome, ela se chama nomodinâmica. A inconstitucionalidade formal ela pode ser chamada também de nomodinâmica, certo? É um vício que vai afetar o ato inconstitucional, ou seja, é algo ligado à forma. Ou seja, a inconstitucionalidade formal ou a nomodinâmica decorre da inobservância de algum rito do processo legislativo, certo? Que está fixado na Constituição, certo? E não está sendo cumprido, não está sendo adequado. Por exemplo, a inconstitucionalidade formal aqui é uma inconstitucionalidade formal subjetiva, porque ela é relativa às iniciativas constitucionais. É uma inconstitucionalidade formal subjetiva, porque ela fere, o problema aqui é que nós estamos ferindo a iniciativa. Vejam, ó, o atual governador do estado Delta entende que, de acordo com a Constituição, a matéria enfrentada pela Lei X, de 15 de agosto de 2017, aprovada pela Assembleia Legislativa de Delta, seria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual. Porém, na oportunidade, o projeto de lei foi proposto por um deputado estadual. Sem saber como proceder, o atual chefe do Poder Executivo buscou auxílio junto ao Procurador-Geral do Estado Delta, que, com base no sistema jurídico constitucional brasileiro, afirmou ao governador que... Então, nós estamos discutindo aqui controle de constitucionalidade. O que o chefe, o procurador-geral, né, do estado Delta vai afirmar para o governador? Está certo, não está certo? Como é que isso se resolve? Né? O que ele vai afirmar? O que ele vai trazer para o governador? Então, vamos lá. Letra A. Letra A. Poderá tão somente ajuizar uma ação pela via difusa de controle de constitucionalidade, pois, no caso em tela, não possui legitimidade para propor ação pela via concentrada. Gente, o governador de estado é um dos legitimados para propor ação de controle concentrado. Então, quando se fala aqui que ele pode até propor uma ação pela via difusa, não é a via mais adequada se ele quer declarar a inconstitucionalidade daquela lei por vício formal. Mas vejam, está dizendo aqui que poderá tão somente ajuizar a ação pela via difusa, pois no caso em tela não possui legitimidade para propor ação na via concentrada. Está errado. Governador de estado é um dos legitimados do artigo 103 da Constituição e pode sim propor ações de controle concentrado, a DI, a DC, a DO e a DPF, certo? Um outro elemento, o governador é um legitimado, mas não é um legitimado universal. O governador de estado ou do Distrito Federal, a Assembleia Legislativa do Estado ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal e as organizações sindicais e as entidades de classe são legitimados, previstos no artigo 103 da Constituição, legitimados para ajuizar as ações de controle concentrado, contudo, são legitimados especiais.
O que é o legitimado especial? É aquele que precisa comprovar a pertinência temática. Aquele que tem que demonstrar, além da inconstitucionalidade prevista, por exemplo, numa ADI, que tem que demonstrar que ele tem relação com aquela discussão. Ele tem relação, ele tem pertinência temática. Ou seja, o tema discutido tem pertinência temática, ele tem relação com aquele tema discutido, ele pode levar aquele tema, ele tem interesse em discutir aquele tema. Essa é a ideia da pertinência temática. Então a letra A está fora, porque ela diz que o governador não é legitimado para a propuração de controle concentrado, e ele é. B. Poderá, pela via política, requisitar ao Poder Legislativo do Estado Delta que suspenda a eficácia da referida Lei X, porque no âmbito jurídico nada pode ser feito. Bom, aqui essa possibilidade de suspender a eficácia, né, da Lei X, para a gente saber isso só se a gente tivesse o domínio da Constituição Estadual do Estado Delta. E não tem conhecimento, até porque nem existe Estado Delta. Então a gente teria que ter o domínio da Constituição Estadual. Então essa parte a gente não tem como dizer que estaria certo ou não, porque aqui estaria uma previsão assim, de uma discussão como se fosse a sustação, né, dos efeitos de uma decisão. Não há essa previsão, não há essa possibilidade, né, prevista na Constituição Federal. Seria, então, muito difícil que uma Constituição Estadual trouxesse uma previsão estranha à ideia do controle. Então, aqui já geraria dúvida. Mas aqui, aqui já mostra que está errado, ó, porque no âmbito jurídico não há nada que pode ser feito. Claro que há. O governador pode ajuizar uma ação de controle concentrado. No caso, é uma típica situação de ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo para se declarar a Lei X, de 15 de agosto de 2017, inconstitucional, a Lei Estadual X, de 15 de agosto de 2017, inconstitucional, por vício de iniciativa, por inconstitucionalidade formal. Essa ação ajuizada junto ao Supremo, certo? Porque a ADI é contra a lei federal ou estadual, ou o ato normativo federal ou estadual que viola a Constituição Federal. Então, há juízo no Supremo essa ação, certo? Então, letra B errada, porque no âmbito jurídico há, sim, muito a ser feito. C. Poderá propor uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo? Sim, pode, acabei de falar que pode, né? Alegando vício de iniciativa, já que possui legitimidade para tanto. Exatamente. Vício de iniciativa, inconstitucionalidade formal subjetiva, se a gente quiser ser mais específico ainda, né? Uma inconstitucionalidade formal subjetiva. Porque a gente pode dividir as inconstitucionalidades formais em objetiva, que quando é um problema no processo legislativo. Por exemplo, aprovou uma lei complementar por lei ordinária. É um problema no processo legislativo. Inconstitucionalidade formal subjetiva, relativa às iniciativas constitucionais. A iniciativa dessa lei deveria ser do governador e foi feita por um deputado. Vício formal, não tem como resolver. Inconstitucionalidade formal subjetiva. E também nós temos a inconstitucionalidade formal orgânica, que é relativa à divisão constitucional das competências. Compete à União e quem fez foi o Estado. Compete ao Estado e quem fez foi o município. Nós temos inconstitucionalidades ligadas à divisão das competências, do que a gente vai chamar de inconstitucionalidade orgânica, né? Que é um ponto bastante importante que a gente pode destacar aqui. Portanto, pessoal, merece muita atenção esses tópicos, merecem muita atenção esses elementos, e a gente consegue entender que a C está certinha. Ó. Deixa eu voltar aqui, né, para a gente poder entender. A C está bem certinha. Por que a C está bem certinha? Porque ela diz, poderá propor uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo? Sim, alegando vício de iniciativa na lei estadual, que fere a iniciativa, né, privativa do Poder Executivo, certo? Já que possui legitimidade para entrar com uma ADI junto ao Supremo. O governador é legitimado, como eu disse lá do artigo 103. Então a letra C, certinha, discutindo as questões de legitimidade no controle concentrado. Tema que o examinador adora cobrar na tua prova. Ele adora trazer essas discussões. Letra D. Não poderá ajuizar qualquer ação pela via concentrada, já que apenas a mesa da Assembleia Legislativa de Delta possuirá legitimidade constitucional para tanto. Errado, né? O governador tem legitimidade para ajuizar ações de controle concentrado. Portanto, nosso gabarito, letra C de Steitsky, letra C de Canadá, letra C de Seisky, esse é o nosso gabarito. Trazendo aqui a ideia de quem são os legitimados. Artigo 103 da Constituição traz, né? Podem propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ADPF. Todos esses legitimados aqui do artigo 103
destacando o inciso 4, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, o inciso 5, governador de Estado do Distrito Federal, e o inciso 9, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, porque esses legitimados são os que a gente vai chamar de legitimados especiais, aqueles que precisam comprovar a pertinência temática, certo? Mas são legitimados. Os demais legitimados são considerados legitimados universais. Esses não precisam comprovar a pertinência temática. Beleza? Ok? Fechado então o nosso gabarito. Gabarito letra C de CISC. Esse é o nosso gabarito. Beleza? Fechou? Muito bem, pessoal. Vamos agora para a nossa questão número 2. Então, vamos lá. Um órgão público, detentor de banco de dados com informações passíveis de serem transmitidas a terceiros. Opa. Já está me dizendo aqui o que, né? Já me deu a informação aqui, ó. Um órgão público detentor de banco de dados com informações passíveis de serem transmitidas a terceiros. Possui informações inexatas a respeito de João. Em razão disso, ele dirige petição ao referido órgão, ele, o João, né? Solicitando que providenciasse a devida retificação do que estava lá, constante no banco de dados. A petição seguiu acompanhada dos documentos que informavam os dados corretos sobre a pessoa de João. Como o órgão público indeferiu, ou seja, negou o pedido inicial quanto ao recurso administrativo interposto, João contratou você, como advogado, para ajuizar a medida judicial cabível, certo? Agindo em conformidade com o sistema jurídico constitucional brasileiro. Você, aí o que você ajuizou? Gente, tudo está no enunciado aqui. Aqui, identificação de peça poderia ser uma situação, inclusive, de se identificar uma situação para exame do OAB. Se identificar uma situação para exame do OAB. Certo? Que questão de peça. Beleza? Então vejam. Banco de dados de informação de caráter público, que é transmitido a terceiros. O João solicitou uma informação a respeito dele. O João pediu para retificar essas informações, porque elas estavam erradas. Peticionou pedindo isso e as informações eram a respeito dele e não obteve resposta. Qual é a situação? Gente, habeas data. Habeas data. Habeas data traz informação personalíssima a respeito do João. Certo? E ele quis retificar, ele quer retificar uma informação personalíssima a respeito dele. Ok? Então isso é caso de habeas data. Certo? Situação de habeas data. Esse é o elemento, essa é a situação aqui proposta. Beleza? Aonde está isso, professor? Está lá no artigo 5º, deixa eu mostrar aqui para vocês, inciso 72, aonde a gente vai ter, ó, aqui no artigo 5º, inciso 72, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, ou seja, do João, constante registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso. Então, a situação de retificação, era essa a situação que estava se discutindo. Artigo 5º, inciso 72, a linha B. Artigo 5º, inciso 72, a linha B. Então, a gente consegue ver isso bem direitinho, tá? Também podia pegar lá a Lei 9.507, que é a lei do habeas data, certo? E pegar o artigo 7, que vai trazer também essa possibilidade da linha do inciso 2, né? A retificação. Então, o fundamento aqui é habeas data, tá? Então, vamos lá, ó. O que você fez para o João? Você, como advogado, ajuizou um habeas data, ótimo, esclarecendo que o mandado de segurança, por ser um remédio de caráter residual, não seria instrumento adequado para aquela situação específica, em que se almeja retificar informações pessoais. Por que não é um instrumento adequado o mandado de segurança? Ora, porque existe um instrumento específico para obter essa retificação de dados, que é o habeas data. Só não cabendo o habeas corpus ou habeas data que eu vou poder analisar a situação do mandado de segurança. Então, se coube habeas data, não cabe o mandado de segurança, porque o mandado de segurança é residual. Né? Vejam, ó, estava falando aqui sem mostrar, né? Agora eu botei aqui a letra A, ó, juizou habeas data, esclarecendo que o mandado de segurança, por ser um remédio de caráter residual, não seria um instrumento adequado para aquela situação específica, em que se almeja retificar informações pessoais.
Se eu botar aqui no inciso 69, que traz o mandado de segurança, vocês vão ver a característica residual dele, ó. Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Eu preciso ver primeiro se esse direito não é amparado por habeas corpus. Se ele for, aplico habeas corpus. Se o direito for amparado por habeas data, aplico habeas data. Só não podendo aplicar habeas corpus e habeas data é que eu vou trazer o mandado de segurança. Por isso que o mandado de segurança tem essa característica residual. Tá? Então, letra A certíssima, perfeita. É para ser o nosso gabarito, né? Vamos ver as demais, quais são os problemas das demais. Letra B, ajuizou ação ordinária, informando a João ser esta a única solução processual passível de atingir os objetivos pretendidos, já que a comprovação do direito líquido e certo pressupõe dilação probatória. Gente, até é possível ajuizar uma ação ordinária, né? Como advogado, até seria possível ajuizar isso, mas não responde à pergunta. A pergunta, né, ali não é respondida, porque o remédio adequado é o habeas data. Até é possível, mas aqui tem um problema, aqui tem um erro. Aqui está o erro. Ser esta a única solução processual passível. Não é. A solução mais adequada no direito constitucional seria o habeas data. Mas ajuizar uma ação ordinária, pedindo a retificação dos dados e etc., uma ação de procedimento comum, como a gente chama, seria possível sim. Tá? Seria possível. Mas não é a única solução. Por isso que a letra B está errada. A letra B está errada dizendo exatamente porque seria a única solução processual possível. Não, não é. A solução é uma habeas data mais específica, mas eu poderia realizar uma ação de procedimento comum, como a gente chama hoje, no novo Código de Processo Civil, que na verdade não é tão novo, né? De 2015, e a maioria de vocês se formou estudando o CPC de 2015. C. Impetrou o mandado de segurança, tendo cuidado de observar que a impetração se dê dentro do prazo decadencial de 120 dias do conhecimento por João do improvimento do recurso. Gente, não é caso de mandado de segurança. Mandado de segurança é uma ação residual que só cabe, não podendo caber habeas corpus ou habeas data. Como cabe habeas data, é uma situação específica de habeas data, né? Não é possível ajuizar um mandado de segurança, porque o mandado de segurança é uma ação residual, ou seja, é uma ação da sobra, né? D. Informou a João que a situação em tela é uma exceção à possibilidade de resolução no âmbito da esfera judicial, sendo que a solução obrigatoriamente se esgota na esfera administrativa. Errado, né? Nenhuma ameaça ou lesão a direito pode ser afastada do Poder Judiciário. Artigo 5º, inciso 35, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então é errado esse fato de que tem que solucionar só no administrativo e que eu não poderia levar a discussão para o Poder Judiciário. Portanto, letra B errada, letra C errada, letra D errada, né? Letra B errada, letra C errada, letra D errada. Nosso gabarito é letra A de amor, letra A de Argentina, né? Que sagrou-se campeã do mundo. Esse é o nosso gabarito aqui que a gente consegue estabelecer. Letra A de amor, letra A de Argentina. Esse é o nosso gabarito. Então, ajuizou um habeas data, esclarecendo que o mandado de segurança pode ser um remédio de caráter residual, não seria o instrumento adequado, ajuizou habeas data, esclarecendo que o mandado de segurança, por ser um remédio de caráter residual, não seria o instrumento adequado para aquela situação específica, em que se almejava retificar informações pessoais. Beleza? Fechado aqui? Tranquilo? Tomar uma aguinha aqui então. Letra A de amor, habeas data. Esse é o nosso gabarito aqui. Beleza? Vamos lá. Ó, coloquei aqui o artigo 5º, inciso 72, que traz o habeas data, o artigo 5º, inciso 69, que traz o mandado de segurança. Gente, essas duas questões poderiam ser um pouquinho estruturadas e seriam perguntas da segunda fase de direito constitucional. Para você ver que a segunda fase de direito constitucional não tem nada de bicho de sete cabeças, não. Certo? Poderiam ser, né? Poderiam ser, muito provavelmente, perguntas de segunda fase de direito constitucional. E até são. Às vezes um pouquinho diferente, outra coisa assim, mas são perguntas de segunda fase de direito constitucional, sim, tá? Só botando elas no modelo discursivo, mas seriam perguntas bem típicas de segunda fase de direito constitucional, para vocês verem exatamente que a segunda fase de direito constitucional não é um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário. É a segunda fase mais fácil de ser aprovada. Os números da OAB estão aí para dizer, né? 30% das pessoas que fazem constitucional são aprovadas,
enquanto se você vai pegar penal, trabalho, é menos de 20%. Nós estamos falando de 16%, 17%, né, das pessoas que fazem são aprovadas. Tá? Só civil tem acima de 20%, né, que é 22%, e direito constitucional tem acima de todas elas, né, que é quase 30%, 29,8%, quase 30%. Ou seja, é a disciplina que mais aprova em segunda fase. Por quê? Porque é uma disciplina que tem pouco conteúdo frente às demais, são 250 artigos da Constituição, fora os artigos das leis, né? Habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de junção, que são leis com 15, 20 artigos, pequenas, e muito acessível, é muito acessível a temática. Né? A gente tem temáticas do direito constitucional que são cobradas no tributário, temáticas do direito constitucional que são cobradas lá nas questões trabalhistas. Então, boa parte da Constituição também não está sendo discutida propriamente no direito constitucional, porque são mais discutidas em outras áreas. Então, isso reduz mais ainda os temas constitucionais, reduz mais ainda as temáticas das discussões constitucionais. Beleza? Ok? Fechado isso, fechamos então a nossa questão 2, vamos para a nossa questão 3, a última questão, para fechar as 13 questões, certo? Do P13 no exame 36. Tá? E muita gente gabaritou no exame 36 fazendo o projeto 13 questões aqui com a gente. Vamos lá, questão 3. Roberto, cidadão brasileiro, toma conhecimento que um órgão público federal está contratando uma conhecida empreiteira do estado Delta para a realização de obras sem promover o regular procedimento licitatório. A fim de proteger o interesse público, busca obter maiores informações junto aos setores competentes do próprio órgão. Sem sucesso, basta considerar a hipótese de ajuizar uma ação popular, a fim de anular os atos de contratação, bem como buscar o ressarcimento dos cofres públicos por eventuais danos patrimoniais. Bom, antes de fazê-lo, no entanto, quer saber as consequências referentes ao pagamento de custas judiciais e do ônus de sucumbência, caso não obtenha sucesso na causa. Você, como advogado, então, explica-lhe que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, caso não tenha sucesso na causa, o que vai acontecer com o Roberto? Gente, ele ajuizou uma ação, mas ele não ajuizou uma ação de má-fé. Ele está vendo um problema ali estabelecido, ele está vendo uma situação sem procedimento licitatório, etc. E se ele não ajuizou de má-fé, ele vai ter a gratuidade. Ele não vai ser cobrado em ônus de sucumbência, porque ele ajuizou de boa-fé a ação popular. Só responde ônus de sucumbência e custas se ajuizar de má-fé a ação popular. Se ajuizar de má-fé a ação popular, ele vai responder ônus de sucumbência em custas. Mas não é o caso aqui do Roberto. Então, nessa situação, a gente vai conseguir aqui verificar na letra A o seguinte, ó. Não terá que arcar com as custas judiciais e com o ônus de sucumbência, posto que o interesse que move na causa é revestido de inequívoca boa-fé em defesa do interesse público. E só teria que arcar com os ônus, com as custas judiciais e com os ônus da sucumbência, se o interesse que movesse o Roberto a ajuizar uma ação popular fosse interesse de má-fé. E não é, né? Ele quer parar com o procedimento, com uma contratação sem licitação. Uma contratação que está desrespeitando a Constituição Federal. Então a letra A está certíssima. Letra B. Somente terá que arcar com as custas judiciais, mas não com os ônus de sucumbência, posto se tratar de um processo de natureza constitucional que visa salvaguardar o interesse social. Não arca com as custas, certo? Se ajuizou a ação de boa-fé e nem com os ônus de sucumbência. Então, portanto, na ação popular eu não entro pagando as custas da inicial. Eu só pagarei se for identificado que eu ajuizei a ação de má-fé. Não é o caso, então ele não tem que arcar nem com custas, muito menos com os ônus de sucumbência. Só se ele perder, né? Aí ele, né, só se ele perder e tiver má-fé. Aí ele arca com os ônus de sucumbência. C. Terá que arcar com as custas judiciais e com o ônus de sucumbência, como ocorre ordinariamente no âmbito do sistema processual brasileiro. Não, a ação popular tem essa diferença que está prevista lá no artigo 5º, inciso 73. E D. Não terá que arcar com qualquer custo, considerando que a Constituição Federal concede aos brasileiros isenção de custas em todos os remédios constitucionais. Errado, né? Errado, porque a Constituição não concede a todos os brasileiros isenção de custas em todos os remédios. Não, mandado de segurança você tem que pagar. Mandado de junção também, certo?
a gratuidade no habeas corpus, no habeas data, tá? Mas na ação popular, a ação civil pública tem que pagar custos. Na ação popular, há a possibilidade de isenção das custas e dos ônus de sucumbência se a ação foi intentada de boa fé. Aonde está previsto isso? Está previsto isso no artigo 5º, inciso 73, que traz o fundamento legal da ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, à entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, e isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Então, a regra é que o autor fique isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Só não estará isento se for comprovada a má-fé no ajuizamento da ação popular, que não era o caso do Roberto, portanto, não terá que arcar com as custas judiciais e com os ônus de sucumbência, posto que o interesse que o move na causa é revestido de inequívoca boa-fé em defesa do interesse público. Perfeito. Situação de ação popular que cobrou conhecimento do artigo 5º, inciso 73, que é a questão de ajuizada de boa-fé, a ação popular não gera ônus de sucumbência nem custas judiciais. Beleza, pessoal? Bom, com esta temática, com essas discussões, a gente fecha aqui o nosso estudo de análise da prova do exame 36, treinando já para estudar por questões, que é o objetivo do projeto 13 questões. E a partir de então, nós vamos ter aulas semanais, que serão divulgadas lá o calendário, o cronograma de estudos até o dia 26 de fevereiro, vai ser divulgado todo no início da próxima semana, com todo o calendário de estudos lá no nosso canal do Telegram, e aí as pessoas já vão poder se organizar para poder saber, ó, naquele dia vem aquela aula, tem aquele material, eu posso me organizar, eu posso me estruturar nisso. Beleza? Fiquem atentos também, que nós vamos definir as regras finais, quando vão ser as datas estabelecidas das nossas mentorias, certo? Que vão ser divulgadas na próxima semana também, quando a gente começar definitivamente o projeto 13 questões nas aulas preparadas para o exame 37, pensadas no exame 37 e nos futuros exames 38 e 39, que são apostas que eu faço geralmente até por um ano, que muitas vezes dão certo mesmo. Ok, pessoal? Beleza? Fechamos então o nosso estudo aqui. Espero que tenham gostado dessa semana de estudos intensa, legal, que traz para vocês diversas discussões, e espero encontrar vocês não só aqui no meu canal do YouTube, como lá no nosso canal do Telegram, onde nós vamos estar estudando, nós vamos estar conversando, nós vamos ter várias novidades, mas todas serão divulgadas para quem está no time, para quem está no canal Telegram, para quem está com a gente lá, certo? Pegando as informações, trocando e participando de forma firme e forte na busca da aprovação do exame 37. Beleza? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, obrigado pela participação aqui, sigam o nosso canal, divulguem o nosso canal aí, mandem aí para os grupos de OAB, né, a salinha da OAB, pelas redes sociais, façam essa presença aí, façam esse favor aqui para mim, porque quanto mais a gente divulgar esse conteúdo, quanto mais a gente tiver acesso a esse conteúdo, melhor ele fica, mais qualidade a gente tem, porque a gente vai conseguindo democratizar o estudo para o exame da OAB, ok? Grande abraço para vocês, tudo de bom, forte abraço. E bora estudar, porque juntos nós vamos buscar a tua aprovação no exame de ordem, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tchau, tchau, gente. Valeu, até a próxima aula.